Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando essa conversa de hoje. E dando continuidade ao tema que estamos abordando aqui no nosso podcast, falamos da retomada dos micro, pequenos e médios negócios gaúchos após a enchente que atingiu praticamente todo o estado. Hoje, nós vamos falar sobre as possibilidades para a indústria do Rio Grande do Sul. Esse setor, tão importante para a nossa economia, também foi muito afetado, direta ou indiretamente, em razão dessa tragédia climática do fim de abril e maio agora de 2024. E a importância de retomar nesse momento vai muito além dos negócios do setor, porque também reflete nos preços, nas vendas, enfim, no dia a dia de todos nós, consumidores. E para falar sobre esse assunto, quem está aqui comigo é o Fabiano Dalla Corte, especialista em indústria do Sebrae RS. Fabiano, seja bem-vindo mais uma vez ao Plano de Voo e que bom te receber aqui para falar sobre esse tema que não é tão feliz assim, mas que é super importante, essas informações que você traz para a gente. Muito obrigado, Ali. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos vendo aqui. Espero poder trazer um pouco de expectativa, de energia também para quem está nos assistindo, né? E poder ajudar as pessoas nessa retomada e ter força, né? Para buscar informações, buscar orientações e seguir adiante depois dessa tragédia. Que é fundamental. Que é fundamental, sem dúvida. Bom, quem nos acompanha aqui no Plano de Voo sabe que estamos acompanhando de perto todos esses temas e estamos trazendo especialistas para falar em áreas para ficar um pouco mais claro e ajudar ainda mais o nosso empreendedor e a nossa empreendedora gaúcha. Nos episódios anteriores, a gente já falou sobre gestão e organização financeira, prazos prorrogados para o MEI, de pagamento de tributos e impostos. Também falamos da retomada de outros setores que cruza com a indústria, né? Como você mesmo trouxe, como o turismo e o varejo. Então, eu quero fazer um convite para vocês que estão nos acompanhando. Por favor, acompanhem os outros episódios anteriores a esse aqui que a gente está falando da indústria, que a gente fracionou os temas por setores para levar a informação mais rápida e mais concentrada para vocês. Fabiano, a gente sabe que tem indústrias que foram atingidas diretamente, parques industriais inteiros destruídos aqui no estado e também de diferentes setores, né? A gente vem de várias marcas, até mesmo os dois maiores veículos de imprensa do estado, né? A Zero Hora e o Correio do Povo, tiveram os seus parques gráficos totalmente atingidos. Teve dias que os jornais não foram entregues. Então, para a gente ver, né, que atingiu muitas pontas. E também teve as empresas que não foram diretamente atingidas, mas que estão num momento super delicado. Colaboradores que perderam tudo. Então, a indústria também precisa olhar para o seu público interno, né? E ajudar. Então, olhando para esse cenário aí da indústria gaúcha agora, mais ou menos 2 meses depois do pico das enchentes, né? O que é prioridade para a indústria? Pergunta difícil, né, Fabiano? Difícil, com certeza. Mas eu acho que a gente tem alguns caminhos, né? Primeiro, entender o tamanho do estrago que nesses 2 meses agora nós entendemos, né? As pessoas que foram afetadas também entenderam, mas se nós formos ver, as áreas que foram alagadas diretamente são áreas industriais também, além de residenciais, né? Então pega Santo Afonso, em Novo Hamburgo, pega Vicentina, em São Leopoldo, além de uma parte do centro, pega Matias Velho, em Canoas, o 4º Distrito, em Porto Alegre, são áreas onde nós temos muitas indústrias. São áreas muito industriais. Muito. Né? Então, a indústria gaúcha, ela foi, sim, muito afetada. Né? Nós fizemos o Sebrae fez uma pesquisa que certamente já foi abordada algumas vezes, né, nos episódios anteriores. E muito importante ter pesquisa, né? Sim, para saber o tamanho do estrago também, né? E nessa pesquisa,
onde nós tivemos ali 13 mil, 14 mil respondentes, né? 4 mil deles eram indústrias. Então, um Uau! terço, né? Se nós formos ver, a indústria ela corresponde a menos de um terço dos CNPJs. Porém, na pesquisa, um terço dos respondentes eram indústria. Né? É um recorte interessante, né? Um recorte interessante. E, Fabiana, a indústria, ela costuma, assim, mesmo as empresas que são um pouco menores, mas elas têm, geralmente, muitos colaboradores, né? E os seus espaços são grandes. A indústria exige espaço, né? Para seu maquinário, para produção. Então, é um impacto ainda maior do que, por exemplo, uma pequena loja do varejo para a retomada. Sim, é difícil de comparar, Claro, né? Porque cada um tem as sua suas dores, as suas características. Mas a indústria, ela tende a ter mais funcionários, como tu falaste, né? E tem o investimento para manter a indústria operando, ele é maior. Né? Isso é um fato. Né? Então, por exemplo, pensando no público metal mecânico, que eu estou bem familiarizado, que tem um envolvimento forte, né? Um torno custa 500 mil, custa 1 milhão. Né? Um posto de trabalho, às vezes tem 3, 4, 5, né? Numa empresa pequena. Então, o impacto nesse tipo de maquinário é muito grande. O volume de funcionários ele é alto normalmente na indústria, né? A taxa de empregabilidade da indústria ela é maior, né? Por empresa, per capita, vamos dizer assim, né? E muitas pessoas deixaram de ir trabalhar, mesmo a empresa não sendo afetada, essas pessoas foram afetadas, os funcionários. E os funcionários não conseguiram ir trabalhar por muito tempo, né? Muitos deles não voltaram mais a trabalhar, muitos deles, infelizmente, foram para outros estados, que aconteceu também, né? Então, Santa Catarina puxou muita gente para trabalhar em Santa Catarina. Empresas fazendo publicidade, né, em busca de profissionais daqui do Rio Grande do Sul. E, além de tudo, nós perdemos uma mão de obra qualificada, né? Mas essas pessoas elas deixaram de trabalhar e as indústrias não conseguem retomar a sua produção a pleno, não tendo esses funcionários. Porque o processo de formação ele é grande também. Então tem que treinar um funcionário. Se for treinar um funcionário novo, né? Tem que treinar por um tempo, ele tem que saber operar, ele tem que entender o que é o produto da empresa, aquele processo e tudo mais, ver as fichas de produção, essas coisas todas, e isso impacta muito. Então essa retomada ela é mais demorada. Né? Como eu falei, é difícil de comparar, assim, mas uma loja de roupa, por exemplo, ela perde o estoque. Né? Mas ela não tem um maquinário, não tem uma preparação de formação técnica, de mexer num torno, de operar um torno, né? Por exemplo, né? Mantendo esse exemplo do metal mecânico. Então, essa retomada é mais lenta na indústria. Infelizmente, né? A gente tem esse período de preparação, ele é grande. E, além de tudo, né, as escolas que ensinam, por exemplo, o Senai, teve várias escolas que foram inundadas também, né? A evasão dos alunos de formação também foi grande, porque os alunos também foram afetados. Então, assim, tem um gap de mão de obra. Interessante essa análise aqui, porque a gente, né, deu uma saidinha um pouquinho, mas que fez um outro caminho. Mas é interessante isso que tu tá trazendo, que é sobre a mão de obra. E as escolas, exatamente, quem forma também foi atingido. Foi afetado. E pode ter um problema para frente, né, Fabiano? Dessa falta de mão de obra. Sim, sem dúvida. Nós já temos esse problema, né? Tínhamos antes das cheias e temos agora um pouco agravado, né? Mas tem alternativas para isso. Eu ia te perguntar, e que caminho a gente segue aí o nosso empreendedor, né, da indústria, que está com essa preocupação da falta de mão de obra, e quando falta mão de obra, o custo desse profissional também aumenta, e isso aumenta o custo para a empresa operar, Sim. né? Que caminhos a gente pode ter? Ter um olhar do empreendedor para formar dentro de casa pode ser um caminho interessante? Pode, com certeza. Muitas empresas um pouco maiores, né? Aí a gente não está falando de empresa pequena, mas empresas médias, as grandes principalmente, tem escolas internas, tem uma formação interna, tem chama de universidade, entre aspas, né? Um sistema de formação de pessoas
né? Empresas de TI utilizam muito esse sistema também, né? De formar programadores, formar desenvolvedores, né? A indústria também tem isso, né? É uma forma de potencializar, claro que o custo é alto para isso, né? Por isso que tem o Senai ajuda muito, é um parceirão do Sebrae. Com certeza. O trabalho do Senai é fantástico, né? E essa é uma alternativa, sim, mas as empresas estão no momento em que elas precisam tentar produzir a mesma coisa com menos. E aí a gente é um grande desafio. Aí a gente tem uma ferramenta que há muito tempo ela vem sendo utilizada e ela nasceu, olha só, essa ferramenta nasceu no pós-guerra, 1950, no Japão. É velha. Que é muito velha e muito efetiva. Reconstruiu o Japão em 1950, que é o sistema Toyota de produção, né? Que nós chamamos de Lean Manufacturing, né? Manufatura enxuta. O Japão é incrível porque o Japão ele só muda as coisas quando ela não está mais funcionando, né? Então, eu assisti uma palestra de um japonês que ele falou que as máquinas de refrigerante são as mesmas máquinas da década de 70. Isso me trouxe muitos ensinamentos por baixo disso. Então, que legal isso que tu tá trazendo. E sabe que um ponto que eu sempre levo adiante, isso é mais uma filosofia de vida, né? De entender o passado para saber para onde ir no futuro. Fundamental, né? Então, a gente tem que ver essas coisas que aconteceram, aprender com os aprendizados e erros do passado, de outras pessoas, né, de outros povos, e absorver isso. Então, o sistema Toyota de produção, que foi criado em 1950 na Toyota, né, na década de 50, obviamente, e se espalhou pelo mundo, ajudou a reconstruir o Japão inteiro, que é a manufatura enxuta, que é fazer mais com menos, ou a mesma coisa com menos, né? Otimizar os sistemas de produção. Eficiência. A eficiência, justamente, buscando eficiência. Hoje tem uma palavra, um termo que se usa muito na indústria, que é o OEE, né? O OEE é o tempo de disponibilidade da máquina, né? O tempo real de disponibilidade da máquina, e a gente tem que aumentar ao máximo esse OEE, né? Por isso que os preditivos para a indústria são tão importantes, porque aumenta... Nós já falamos do passado, falamos né? tanto, né? Isso. Temos um plano de voo em 2 Mercopar. Tô aprendendo bem, tô no caminho certo, então, com Fabiano, certeza, do ensinamento. Com certeza. Então, assim, nós temos que aprofundar ainda mais a manufatura enxuta nas empresas, que as empresas possam seguir entendendo os seus problemas, as suas perdas, né, e transformar essas perdas, reduzir essas perdas ao máximo com ferramentas que são extremamente simples de executar. Sistema japonês, né? Então, é extremamente simples de executar, baixo custo, né, e o potencial de ganho alto, né? Então, o que se faz? E aí os japoneses têm o Kaizen, né? Que é a melhoria contínua, aquele negócio que o processo nunca tá bom. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, tu resolve um gargalo, esse gargalo, ele aparece em um outro lugar. Tu resolve esse outro gargalo, ele aparece em outro lugar. Tua eficiência vai aumentando, aumentando, aumentando. Com o mínimo possível de pessoas, mínimo possível de máquinas, mínimo possível de estoque, né? E esse é um processo, assim, todo mundo já sabe disso. Mas as pequenas empresas, como um todo, elas têm uma certa dificuldade de implementar e de manter a melhoria contínua, porque se uma empresa tem 10 funcionários e ela troca 2 desses funcionários, poxa, 20% dos funcionários que tinham aquela filosofia na mente, 20% é muita coisa dentro de uma indústria, né? Então, a gente tem que refazer, por muitas vezes nós temos que refazer o trabalho de aplicar as ferramentas da manufatura enxuta, do Lean, do sistema Toyota de produção, e implementar a filosofia Kaizen. Cultura. Né? Cultura organizacional. E a cultura é a longo prazo. Né? Então a gente tem sempre, por muito tempo, a gente tem que refazer isso na indústria, né? E refazer, aplicar e depois de um tempo reaplicar na mesma empresa. Né? Eu acho que o momento agora, para não se perder, o momento agora é de nós aprofundarmos isso, identificar assim, quais são os problemas que eu tenho dentro da minha indústria, né? Chamar especialistas, o Senai está aí, o Sebrae está aí, consultores independentes estão aí para ajudar, né? Mas o Sebrae especificamente com um custo baixo ou sem custo. Importantíssimo nesse momento. Exato, então buscar essa ajuda
para entender onde estão os problemas, a gente chama os gaps, né? Os gargalos dentro da produção com menos funcionários, com menos máquina, com menos matéria-prima, né? E entender como que ele pode produzir a mesma coisa que ele produzia antes com menos. Então essa é uma saída muito importante, né? E a segunda, eu acho que um segundo passo aí, né, é entender, a empresa precisa entender onde é que ela está dentro da cadeia produtiva. Porque as cadeias produtivas da indústria, a indústria mais pesada, vamos dizer assim, que nós temos muito aqui no Rio Grande do Sul, metal mecânico, borracha, plástico, eletroeletrônico, que é um ponto também importante, moveleiro, né? São cadeias extensas. E a empresa precisa saber onde ela está dentro dessa cadeia, qual é o poder de barganha que ela tem nesse momento. Então, se ela não conseguir ofertar o produto dela, o cliente vai conseguir comprar de outro, não vai conseguir comprar de outro, e a empresa ajustar o preço, entendeu? Se essa empresa que foi afetada, ela tem um certo poder de barganha, ela pode, em algum momento, tentar aumentar um pouco mais a margem de lucro, com volume um pouco menor, né? Ajustar isso, porque ele não vai perder venda, né? Mas o mais importante de tudo, no final das contas, implementando o Lean, ajustando, entendendo o posicionamento dela dentro da cadeia, né? Em que elo ela está, quem são os dependentes e quem não são dependentes dessa empresa. O mais importante, né, é a empresa, né, tentar aumentar a satisfação do cliente. Ela precisa Isso não manter. muda, né, Fabiana? Incrível. Ela precisa manter os clientes, né? A gente não pode, num momento como está agora, né, que a gente não está com a produção a 100%, o que está sendo produzido a 60% da produção, 50% da produção, não pode ter problemas, né? Tem que entregar no prazo, principalmente entregar no prazo, né? Que esse desafio. O maior problema. Logística. Como são cadeias grandes que a gente está falando, né? A indústria mais pesada de implementos agrícolas, né? De automotivo pesado, caminhões, né? Implementos rodoviários, são cadeias grandes. Então, uma entrega atrasada para a empresa, para o cliente, atrasa a cadeia inteira, né? E o nível de satisfação desce. Então, a tendência dele perder uma venda do futura é maior ainda, né? E não pode, é um momento em que as vendas precisam ser mantidas. O que tu conseguiu vender, cara, tu precisa continuar vendendo para aquele cara, né? Então, ter uma satisfação do cliente é muito importante. Então, cumprir os prazos, né? Cumprir a qualidade que foi estabelecida, tentar ter menos refúgio, menos retrabalho em peças, em produtos, manutenção, que seja serviços, né? Mas para não afetar a cadeia, tem que manter a satisfação. E esse é um ponto bem importante, assim. São níveis, né? A gente vai do Lean para esse entendimento da cadeia e no final das contas chegando no cliente, né? Sabendo se o cliente está satisfeito ou não, né? Eu acho que é um caminho bem importante para essa retomada. Interessante demais esses pontos que tu está trazendo, Fabiane, que às vezes passam despercebidos, né? Pela gente. Então, vocês procurem o Sebrae, tem o portal. Quem está no interior pode procurar as regionais, né, Fabiano, que estão aí para nos atender, que tem um timaço que entende muito desse tema para ajudar e preparado. Todo o Sebrae, gente, deu uma guinada aí, né, Fabiano, nessa crise que infelizmente estamos vivendo, com atenção integral voltada para o problema e para ajudar nossos empreendedores e empreendedoras. A gente, né, tu trouxe aqui problemáticas, os questionamentos da indústria, né? Os desafios da indústria que são diferentes dos outros também por conta da sua cadeia, do seu modelo. Mas a gente tem visto uma coisa, alguns setores estão tendo uma busca enorme por produtos móveis e eletrodomésticos, materiais de construção, um exemplo, porque a gente teve 96% do estado atingido. É muita gente que perdeu tudo, que não perdeu a casa, mas perdeu todos os móveis. Vamos ter que refazer as casas. Seja com dinheiro próprio, seja com ajuda do governo, enfim, as empresas também. Então, esses setores, como é que tu enxerga aí um futuro rápido agora para esses setores? Não que estamos celebrando essa tragédia, não, né? De forma alguma, mas alguns setores vão ter naturalmente vão ser aquecidos, né? Naturalmente. O mercado acaba se movimentando, né? Então, tu falaste o setor da construção civil, então reparos, né, civis, construção de
partes das casas, telhados, a parte interna, pintura, né? Então tem a construção civil, sem dúvida, vai ter um movimento, já está tendo, né, um movimento forte de aquecimento, né? O mobiliário, moveleiro, né? O setor moveleiro também. Que é forte, né? Nossa, aqui no Rio Grande estado. do Sul é muito forte, construção civil também é forte aqui, né? E nós temos competência, temos capacidade, temos qualidade para isso. Então, esses setores, o setor de eletrodomésticos, que não é tão forte aqui no Rio Grande do Sul, mas nós temos uma parte da cadeia que é o eletroeletrônico, que aqui no Rio Grande do Sul é forte, né? Então, não quer dizer que a gente produz o eletro completo, mas a gente produz componentes que estão dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Isso que tu vinha falando antes, nessa cadeia longa que produzem vários. Exatamente. Então, o ponto positivo disso tudo é que as empresas podem ser afetadas indiretamente de forma positiva, mesmo que não estejam, mesmo que não vendam móveis ou que não trabalhem com a construção civil, né, mas que forneçam para esses setores. Então, por isso as cadeias são longas na indústria, né, nessa indústria mais pesada. Então, o setor moveleiro precisa de máquinas para operar, precisa de ferramentas, né? Precisa de parafusadeiras. Nós temos empresas que produzem ponteiras de parafusadeira aqui que vão vender muito para esse setor, que vai ter que montar muito móvel, né? Que vai ter que produzir os móveis. Então, são setores que exigem ferramentas, né? Nós temos muitas empresas de ferramentas aqui no estado. Temos. Né? Maquinário moveleiro, né? Empresas que fornecem para o setor moveleiro, empresas que fornecem para o setor de alimentos e bebidas, as cervejarias que foram muito afetadas, né? Aqui no 4º Distrito. Que é a maior concentração, né? De pequenas cervejarias do Brasil. Do Brasil. Né? Tem até turismo em cima disso, que a gente, né, paga. Eu não sei como está agora, deve estar um pouco afetado, né? Mas tenho certeza que vai voltar. Paga um valor e tu conhece todas, e é espetacular isso. Exatamente. Então, esses setores eles vão demandar, né? Demandar do moveleiro, da construção civil, dos eletrodomésticos, né? E alguns outros equipamentos eletrônicos. E muitas das empresas aqui do Rio Grande do Sul estão dentro dessas cadeias. Por mais que, por exemplo, uma fabricante de eletrodoméstico não esteja aqui no Rio Grande do Sul, tem fornecedores do Rio Grande do Sul que vendem para essa fabricante de eletrodoméstico. Né? Algum componente. Importantíssimo olhar para a cadeia, né? Sem dúvida. De novo, quando a gente, numa primeira olhada, pode parecer invisível isso. Não, mas a gente não produz eletrodoméstico em grande escala aqui no Rio Grande do Sul. Produz, sim. E me diz uma coisa, essas pessoas que estão nessa possibilidade de oportunidade, naturalmente, aí, é um momento de reolhar o seu negócio, as suas parcerias, e ver em busca que pode ter novas possibilidades em que não estava inserido antes? Sim, os contatos, o networking, né, essa relação ela é muito importante. Então, conversar com amigos, conversar com parceiros, com as associações comerciais e industriais, ACIs, né? Conversar com os grupos dentro do Sebrae, obviamente, puxando a brasa para o nosso assado, mas os sindicatos patronais, a FIERGS, né? Então tem um grupo de apoio, vamos dizer assim, que está envolvido com isso, que já tem alguma experiência, pessoas que passaram por isso, né? Para que um empresário aprenda com o outro, né, sobre o comportamento, e aí nessas conversas vão surgindo potenciais parcerias, vão surgindo oportunidades de negócio, desenvolvimento de novos produtos em conjunto, né? Então tem esse movimento, ele é importante. A minha recomendação é que o empresário que foi afetado, né, o dono do proprietário, o sócio da empresa, ele busque ter contato com outras pessoas. Isso é muito importante. Não se isolar. Porque a tendência natural no momento de impacto assim é a gente, né, ficar não quero ver ninguém. Exatamente, se direcionar para dentro, né? Isso é uma coisa natural do ser humano. E esse é o momento de buscar parcerias com amizades, né, ou com relacionamentos que já tem redes prontas para isso. Né? Nós mesmos no Sebrae, nós abrimos pode ser muito simples assim, mas nós abrimos um grupo de WhatsApp para que essas pessoas, que funciona muito bem, para essas pessoas poderem conversar entre eles e ofertar
os produtos para o Olha outro. isso. De uma forma aberta, assim, sem muito controle, sem muito filtro, né? Mas eles podem quem é que consegue fazer manutenção do torno X de empresa tal, do modelo tal, né? Aí o cara levanta a mão, eu faço. E aí eles começam a se contatar, dar os matches, sem, como eu falei, né, sem muita moderação, que esse momento exige isso, né? Rapidez e sem muito filtro, assim, para as pessoas poderem... E essas conversas ali acabam gerando parcerias também, né? E tem movimentos muito bonitos de pessoas e por exemplo, grupos de manutenção de máquinas, empresas que fazem assistência técnica de máquinas se juntaram. Nós temos um modelo que é o Juntos pelo RS, do pessoal de Cachoeirinha, que se mobilizou para ofertar manutenção de máquinas para empresas que foram afetadas. Né? Algumas delas cobram o serviço por serem muito pequenas, algumas que são maiores não estão cobrando, não cobraram o serviço de manutenção, sabe? Então, mas é uma forma deles ampliarem a clientela no futuro, pensando no futuro. É ganha-ganha. Esse tipo de relação é ganha-ganha, né? Exatamente. E me chama muita atenção porque, assim, nós estamos aí nos aproximando, né, do episódio do Plano de Voo de número 200. É especial, né? Muito especial. E eu acho que não teve nenhum que vocês, especialistas do Sebrae, não trouxeram a importância das conexões. Lá em 2021, quando a gente começou, quando a gente não estava, no fim do ano passado, a gente não estava pensando, né, nesse momento crítico. Sim. E sempre está na fala de vocês, e de diferentes setores, essa importância da conexão. E agora, nesse momento de crise, isso vem para a superfície, né? Fica ainda mais claro a importância. Olha esse case que tu está nos contando aqui, de como o setor se organizou e está ajudando alguém, mas também está ajudando a sua empresa. Sim. Isso é muito legal, né? E, de novo, esse é um tipo de coisa que é cultura, né, Fabiano? Sem dúvida. Uma das coisas que nos surpreendeu muito, e certamente já foi abordado em outros episódios aqui, e não é característica da indústria, isso todo mundo, é a solidariedade, né? O que aconteceu, esse movimento que aconteceu eu chego a arrepiar falando aqui, porque muita gente se ajudou. É impressionante, né? Teve uma ajuda incrível de todos os setores, para todo mundo, para as pessoas que tiveram suas casas, né, impactadas, e ninguém cobrou nada de volta, né? Mas isso no futuro vai surgir um contato que o cara teve ali naquele meio daquele caos, né? Mas ele ajudou alguém, de repente essa pessoa vai indicar para outra, e alguém vai lá e vai comprar dele, né? Então, por isso essa importância de não se enclausurar nesse momento e sim de se expor, né? De ir para o mercado, de conversar com pessoas, de ter esse networking, esse contato, né, com o máximo possível de pessoas, né? E tem também uma questão que é o tema, acho que, né, provavelmente vai ser o tema do ano aí, que é a saúde mental, que a gente já vem há bastante tempo falando, mas o que é que tem a ver a indústria, né, com a saúde mental? Tudo tem a ver, né, Fabiano, com saúde mental, e num momento de crise, a gente tende a ir para dentro, ficar com os nossos pensamentos e a tendência a pensamentos negativos. Então, além de se conectar para fazer novos negócios e tudo mais, tem toda essa questão da saúde mental, né? Que quando a gente troca, eu conto para ti o problema que eu tô vivendo e tu fala, também tô vivendo, a gente se acolhe, né, Fabiano? Exatamente, quase uma terapia, quase. Né? Não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico, ótimo, exatamente, né? E a gente chegou, no Sebrae, a gente chegou a fazer algumas ações, assim, de ter um apoio psicológico, alguma coisa assim, e tem já fazendo um merchan para os nossos parceiros, né? O SESI trabalha isso muito forte para a indústria. Forte. Então, o SESI entrou com um apoio psicossocial, né? Para todas as empresas, todas as indústrias que quiserem, que necessitarem, demandarem, o SESI pode fazer esse apoio também, né? Eu tive uma reunião com eles há poucos dias atrás, eles apresentaram esse movimento que eles estão fazendo desde o início, né? Mas eu fiquei sabendo há pouco e é muito bonito o trabalho que eles estão fazendo também, né? Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui pode fazer... Acessar isso. Acessar isso, exatamente. Que coisa boa.
Vamos falar um pouquinho aí do que tem de projeto e mais diretamente direcionado assim para a indústria lá no Sebrae. Quem está nos ouvindo aqui precisa de ajuda, Sebrae. O que eu consigo acionar lá? Nos ajuda com isso, Fabiano. Bom, a gente montou uma estrutura de retomada mesmo, né? De apoio e retomada. Então, o Sebrae concentrou todos os esforços e recursos o máximo possível nessa retomada, né? Então, que era preciso. Que é preciso. É como o corpo, quando o corpo tá, né? Quando a gente está num estado fisiológico complicado, o sangue vai pro coração e pro cérebro, né? E pro pulmão. Para te salvar. Para te salvar, sobrevivência, né? É o que a gente está fazendo. A gente está colocando recurso, atividade, força das pessoas onde é necessário nesse momento para manter a economia viva aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente está seguindo com... nós temos alguns movimentos mais informativos, por exemplo, nós temos o Juntos pelo RS, que é uma página onde tem todas as orientações, todas as mudanças legislativas, todos os apoios de crédito, fundo perdido, tá tudo ali. E né? tudo então, atualizado, e né? tudo atualizado. Que é fundamental isso, e com informações corretas, confirmadas, né, Fabiano? Porque a gente viu muita informação, muita fake news, e isso atrapalha bastante. Então, essa página aí dá para confiar. Sem dúvida, né? Certamente, a gente já falou várias vezes aqui, né? Temos que repetir. Mas a gente tem que repetir. Nós temos o movimento do Sebrae Tech Supera, que é um apoio financeiro, uma consultoria e um apoio financeiro que o Sebrae dá para as empresas que foram afetadas, né? Então, as empresas podem acessar o Sebrae Tech Supera RS lá no Google, né? Colocar na busca, vai vir o site ali do Sebrae Tech Supera e as empresas podem se cadastrar. E nós visitamos a empresa, fazemos uma consultoria, um apoio para eles poderem decidir o que precisa ser recomprado ou comprado novamente ali, né, dos equipamentos. O empresário faz os orçamentos e nós reembolsamos esse valor. Então, é um dinheiro a fundo perdido, nós reembolsamos esse valor para o empresário. Então, o MEI consegue ter acesso até R$3.000, a microempresa até R$10.000 de reembolso e a pequena EPP, né, empresa de pequeno porte, até R$15.000 de reembolso. Certo? Pode ser decisivo para manter as portas abertas, né? É aquela coisa do pulmão e do coração e do cérebro, né? O sangue vai para as coisas que precisam manter a empresa viva, né? Isso. Nesse caso. Então, a gente vai colocar o recurso nas máquinas e nos equipamentos que precisam deixar a empresa viva, para ele começar a voltar a produzir, né? Pode ser uma manutenção de máquina também, serviços, né? Claro. Para a empresa. Então, a gente tem o Sebrae Tech Supera, nós temos esse grupo de WhatsApp, Conexão Indústria, que pode ser acessado pelo site do Juntos pelo RS lá. Nós temos também, muito importante agora, né, firmamos um apoio junto com a Fiergs e o Senai para o Recupera Indústria RS, onde nós captamos recursos, o Senai principalmente liderou esse processo, né, mas nós ajudamos na captação de recursos, de recursos federais para esse programa. Então, hoje nós temos lá 9 milhões da BDI, mais 6 milhões e pouco do Procomp, que é o programa do Sebrae com a CNI, totalizando aí praticamente 15 milhões, e pode ser engordado esse recurso ainda no futuro, né? Para a manutenção de máquinas e equipamentos das empresas, das indústrias. Especificamente para manutenção. Para manutenção, exatamente. Então, o Senai vai visitar as empresas, vai identificar quais são os pontos críticos, né? E esse recurso ele vai entrar nessa empresa com algum fornecedor de manutenção, né? Então, um especialista lá na manutenção do torno, por exemplo, ele vai ser contratado com esse recurso para fazer a manutenção daquela máquina. Então, a empresa, o empresário ali, a empresa não vai precisar aportar recurso financeiro. Ele vai ter um apoio para a manutenção das máquinas dele, né? Que algumas podem ser que já estejam operando né? Porque a empresa precisa operar mesmo, mas agora nos próximos meses, aqueles equipamentos que estão parados, eles vão poder ser colocados em operação novamente com esse recurso. Interessante. Porque tira um pouco dessa pressão também do empreendedor, que já está com muita pressão, sobre o que é que eu faço, por que caminho eu vou. Porque, vamos lá, quando a gente fala dos nossos negócios, por mais que a gente tenha a frieza de entender, isso aqui é um CNPJ, isso aqui é negócio, é nosso negócio. E quando a gente é atingido, a gente fica confuso por qual caminho seguir, né, Fabiano? Porque você tem uma ligação diferente do que receber o profissional do Sebrae
que vai ter um olhar um pouco mais afastado, enxergar coisas que a gente que está à frente do negócio não enxerga. E isso vale para a indústria, para o Brasil, para qualquer lugar, para qualquer pra negócio. Nós, né? Como pessoas, né? Quando a gente tem um problema pessoal, às vezes tu não consegue achar saída, alguém vem e fala, não, mas faz assim. Então, além da grana, que é fundamental, óbvio, né? A gente não consegue recuperar as coisas sem, tem esse apoio que é um alívio para a cabeça do empreendedor. Sem dúvida. Essa busca pelo apoio ela é importante, né? Então, ter esse processo de buscar o apoio, de buscar um contato, ele é importante. E a visão de fora, ela é muito importante também. A visão de fora é muito importante para uma cabeça que está fria naquele momento poder dizer, olha, do meu ponto de vista, isso aqui são as coisas que tu tem que focar agora. Né? Fazer essa e essa ação, montar um plano de ação. E uma pessoa de fora consegue fazer isso. Com mais frieza, né? Como a gente falou. Né? Sem a emoção de estar vinculado àquele CNPJ. Né? Esse é o principal da consultoria. Porque às vezes o consultor fala as coisas que o empresário já sabe. Né? E tudo bem, é normal isso. Né? Só que esse é o papel do consultor. É justamente reforçar aquele ponto de vista do empresário. Ou contrapor aquele ponto de vista também. Olha, isso que está querendo fazer não é o melhor caminho, né? Mas é uma cabeça fria. Uma cabeça ajudar. Fria que vem com outro. Isso é muito legal. E além de tudo, né, essa cabeça fria que vem de fora, ele vem com técnica, porque ele é um especialista naquilo. Muito bom. Dá para ficar o dia inteiro, né, Fabiano? Falando desse tema. Nem entramos na questão do ESG na indústria, que é um tema extremamente importante e que está completamente ligado a essa tragédia que a gente trouxe. Nós temos vários episódios desse assunto lá nas gravações do plano de voo, exato. E que estão valendo, podem ser né? acessados, né? Com certeza. Procura lá, gente, no Spotify e também no YouTube. Se vocês colocarem plano de voo, ESG na busca, olha, vocês vão encontrar muitos episódios com bons cases, com especialistas. Na Mercopar, a gente entrevistou gente de vários países, da Rússia, da Alemanha, da Argentina, do México. Então, também tem experiências internacionais que a gente pode aprender e eles estão todos válidos. Fabiano, quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que eu sei que brilha o teu olho, né? A gente sabe disso. Mas que é um tema sempre delicado para falar, porque é um tema que mexe com algumas tristezas. Ainda estamos vivendo um momento delicado no Estado, mas não podemos perder o brilho no olho, né? Sem dúvida. E no meio de tantas incertezas, algumas certezas eu tenho, né? E a principal delas é que nós vamos sair mais fortes disso. A gente vai saber lidar com esses problemas, a gente vai sair mais forte, vai sair recuperado. Eu tenho certeza disso, por mais que dependa ou não de recursos externos, de movimentações de... eu falo para os meus alunos, né, sobre o locus de controle externo e o interno. Cara, vamos tentar colocar a maior parte da culpa das coisas na gente, porque a gente consegue controlar, né? E uma outra coisa a gente não consegue controlar, mas a maior parte dos nossos sucessos e insucessos, ele depende de nós, né? Então, poder, nesse momento, ressurgir com força, né? Com energia, a gente precisa de força e energia nesse momento, né? Tem que tirar lá do última célula do corpo, e vai. Força e energia e seguir adiante, né? O apoio, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas precisam saber que tem apoio. A gente consegue apoiar, como eu falei, né, financeiramente em alguns casos, não financeiramente, mas com conhecimento em outros, mas tem apoio, né? Então, mobiliza toda a energia que tem para seguir adiante e certamente a história já nos mostrou, né? Para fazer o link lá com a primeira frase que eu disse, né? A história já nos mostrou que nós saímos mais fortes desse tipo de acontecimento, né? Então a gente vai sair melhor, a gente vai, no final das contas, nós vamos ter aquela satisfação do cliente lá na frente, quando ele for fazer uma venda melhor do que era antes. Eu tenho certeza disso, né? Então, fica o meu ponto de vista e a minha energia também para que isso aconteça, e a gente está sempre à disposição, o Sebrae está sempre à disposição, e eu tenho um vínculo muito grande, um carinho muito grande pela indústria, né?
E eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor dessa. Coisa boa. E a indústria tem o seu espaço garantido no plano de voo, né? Com certeza. Muito obrigado pelos sempre valorosos convites que vocês fazem para a gente falar sobre esse assunto e estou sempre à disposição aqui também. Coisa boa. E aquele obrigada mais do que especial para vocês que nos acompanharam em mais esse episódio recheado de informações aqui do Plano de Voo. A retomada dos pequenos negócios nesse momento ainda será assunto de outros episódios aqui do nosso podcast. E se você é empreendedor ou empreendedora e quer tirar alguma dúvida que a gente não conseguiu te explicar aqui, acessa a caixinha de perguntas aqui do Spotify, manda pra gente que a gente vai te ajudar com isso. Lembre também de nos acompanhar nas redes sociais, tem muita informação legal. E também o nosso portal, sebrae-rs.com.br. Lá também tem todos os contatos para acionar os especialistas do Sebrae, incluindo as regionais, para quem está fora aqui da Grande Porto Alegre, de Porto Alegre, tem as regionais espalhadas pelo estado, com profissionais prontos para atendê-los. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luíse Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo, técnica e edição de Felipe Vilela, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.